Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 27. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Todos juntos vamos ler o 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você já perdeu alguma oportunidade na sua vida? Certamente você poderia enumerar quantas oportunidades você já perdeu. Ou porque você desperdiçou essa oportunidade, ou porque você perdeu algum prazo, você de fato perdeu a oportunidade e não desperdiçou. Nós vamos meditar nessa noite sobre um homem que perdeu a melhor oportunidade da sua vida. Se, em termos materiais, uma oportunidade perdida, desperdiçada, pode significar um grande prejuízo para nós, em termos espirituais, os prejuízos são bem maiores. Quando um homem, quando uma mulher, quando uma pessoa perde a oportunidade de servir a Deus, de ouvir o Evangelho de Deus, de atender a esse chamado de Deus, realmente essa pessoa está perdendo uma grande oportunidade. Então, nesse texto que nós lemos, texto esse que é repetido nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles registram o encontro de Jesus com esse homem conhecido como o jovem rico. É interessante porque esse encontro de Jesus é diferente de todos os outros encontros que Jesus tivera com outras pessoas. Jesus, ele teve, durante o seu ministério, vários encontros com várias pessoas. Mas esse encontro aqui é diferente, porque é a única pessoa que, após se encontrar com Jesus, ele sai pior do que ele chegou. Todas as pessoas que se encontraram com Cristo, pessoalmente, eles saíram transformados, impactados. Nós não temos registros, mas o registro que temos é que esse jovem, esse homem, ele não respondeu ao chamado de Cristo.
Eu espero que, depois desse momento, desse encontro, futuramente, não há registro disso, mas eu espero que ele tenha se voltado para Cristo. Mas o registro que temos é que esse homem perdeu uma grande oportunidade, a maior oportunidade da sua vida. Nós somos informados no versículo 17, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e olhe o texto à medida que eu vou indicando as referências. Versículo 17, nós temos a informação de que Jesus ele se colocou no caminho e um homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante de Cristo e fez uma pergunta. A primeira verdade que eu quero mencionar desse texto é sobre esse homem. Quem é esse homem que se aproxima de Jesus? Ele corre, né? Não era comum uma pessoa importante de destaque naquela cultura correr como um menino, mas ele corre ao encontro de Jesus e reverentemente se ajoelha diante dele e lhe faz uma pergunta. Mas a pergunta que eu faço ao texto é: quem era esse homem? O evangelista Mateus, lá no capítulo 19, versículo 20, você não precisa abrir, mas diz que ele era jovem. Esse homem estava na flor da idade. Ele tinha uma vida pela frente, certamente tinha planos, certamente ele era um homem saudável, é um pressuposto que nós temos pelo fato de ser jovem, né? Ele era um homem cheio de vigor e força. E nos dias atuais, as pessoas desejam ser jovens. É comum ver muitos idosos falarem: ah, se eu fosse mais jovem. É comum as pessoas buscarem as maneiras de rejuvenescer, de se tornarem mais jovens. Por isso cresce a indústria de cosméticos, por isso que está bem crescente as cirurgias plásticas, porque as pessoas querem ser jovens. Esse homem era jovem. Em segundo lugar, ele era riquíssimo. O evangelista Lucas, no capítulo 18, versículo 23, ele faz questão de dizer que esse homem, ele era riquíssimo. Esse jovem, ele possuía tudo que esse mundo podia oferecer. Certamente, ele tinha casa, ele tinha bens, ele tinha conforto, ele tinha banquetes, ele tinha festas, ele tinha dinheiro e ele era dono de muitas propriedades, como o próprio texto nos diz. Quando ele sai ali, a Bíblia diz que ele sai triste porque ele possuía muitas propriedades. Riquezas é o que muitas pessoas possuem. É tanto que quando na passagem de um ano para o outro, há uma música bem tradicional e que as pessoas desejam um para os outros, e o que é? Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Isso era o que esse jovem tinha, dinheiro no bolso e ele tinha saúde para dar e vender. Mas não apenas isso. Os evangelistas nos mostram que ele era um homem de destaque na sociedade. Lucas diz que ele era proeminente, era um homem que tinha um status, era um homem de posição. Essa é a expressão que Lucas usa. Era um homem de posição que se aproximou de Jesus. Ele possuía um elevado status. Ele tinha fama, ele tinha glória, ele tinha prestígio, ele tinha uma grande reputação. Isso também é o que muitas pessoas buscam hoje em dia. As pessoas querem status. As pessoas querem ser reconhecidas como aquelas pessoas que são da mais alta sociedade. Pessoas famosas, pessoas que têm glória e influência. E esse jovem possuía essa qualidade. Em quarto lugar, ele vivia de uma forma honrada. Ele era um homem virtuoso, ele tinha virtudes em termos morais. O texto diz, no versículo 20, que ele respondeu a Jesus que tudo ele estava observando desde a sua mais tenra idade. Jesus citou alguns mandamentos e ele disse: eu tenho obedecido, observado
a tudo isso. O evangelista Mateus diz que esse jovem, após dizer, eu tenho observado tudo isso, ele diz assim, o que é que me falta ainda? No conceito dele, ele olhava para o espelho e dizia, eu te dou uma nota 10. Você é o máximo. Ele possuía uma conduta excelente, uma conduta exterior. Ele era um modelo para o seu tempo. Ele era um jovem que a maioria das mães queriam que as suas filhas se envolvessem. Ele era um filho invejável. Certamente outros pais, cujos filhos estavam dando trabalho, olhavam para esse jovem e diziam, oh, se meu filho fosse igual a ele. Ele tinha todas essas qualidades. Ele tinha tudo para ser feliz no conceito mundano. Mas as suas excelentes qualidades não puderam preencher o vazio do seu coração. Ele tinha um vazio no seu coração, que a riqueza não poderia preencher, que o status não poderia preencher, que a sua força da juventude não poderia preencher, que a sua religiosidade e a sua moralidade não podia preencher. Porque Deus pôs no coração do homem a eternidade. Nada nesse mundo pode preencher. Ser jovem não basta, ser rico não basta, ter status não basta, ser um mero religioso não basta, porque nossa alma tem sede de Deus. Lutero dizia que no coração do homem há um espaço, há um vazio do tamanho e da forma de Deus. Só Deus pode satisfazer o coração do homem. Agostinho, ele afirmou o seguinte, em suas confissões, orando ao Senhor, as confissões de Agostinho são orações ao Senhor, ele diz, porque tu nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. Esse jovem possuía tudo. Mas ele não possuía o principal. Apesar de sua posição na sociedade, sua moralidade, sua religião, ele sentia uma clara necessidade de algo mais. Por isso que quando ele se aproxima diante de Cristo, no versículo 17, eu peço que você olhe novamente. A Bíblia diz que ele correu ao encontro de Jesus e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui nós temos a segunda verdade que eu quero destacar. Primeiro nós falamos sobre as qualidades desse homem que se aproxima de Cristo. E agora nós vamos ver que esse mesmo homem, ele está enganado quanto às coisas espirituais. Ele não tem um conceito certo a respeito dele mesmo, a respeito da salvação, a respeito da lei de Deus e a respeito de Jesus Cristo. Ele estava enganado a respeito da salvação. Olha como ele pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Ele chega elogiando Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante, sabe, aquelas pessoas que querem receber um elogio e para que elas recebam, elas acabam fazendo um elogio. Penso eu que essa é a atitude daquele homem. Ele quer que Jesus olhe para ele e diz, você também é um bom rapaz. Então ele chega diante de Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei? Ele está pensando que, por fazer alguma coisa, ele pode merecer a salvação. Mas nós sabemos que a Bíblia é clara em enfatizar isso, que nada que nós fazemos pode aplacar a ira de Deus que está sobre todo pecador impenitente, todo aquele que ainda não creu, não se arrependeu e não se apropriou da salvação que está em Cristo.
Nada nesse mundo pode salvar o ser humano, nenhuma coisa que ele faça. Em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, é a causa da nossa salvação. E esse jovem estava enganado a esse respeito, porque ele disse: que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E Jesus, ele, em sua conversa com aquele jovem, ele quer mostrar àquele homem que ele não pode fazer exclusivamente nada para a sua salvação. Então, no versículo 18, Jesus responde à sua pergunta. Atente aí para o verso 18. Eu acho interessante como Jesus ele responde as perguntas. E às vezes ele responde fazendo uma outra pergunta. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Esse homem, ele estava enganado a respeito de Jesus. Ele pensava que Jesus era um mero rabi, era um mestre qualquer. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus está dizendo: por que você me chama bom? Não há um bom senão um, que é Deus. Não há pessoas essencialmente boas, era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: olha, se você acha que eu sou bom, você precisa entender que eu sou Deus, e por isso eu sou bom. Ninguém será salvo se não reconhecer que Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus verdadeiro, é o Deus encarnado. E aquele homem, ele não conhecia Jesus nesse aspecto. Ele achava que Jesus era um mestre qualquer. E muitas pessoas têm esse conceito equivocado a respeito de Jesus. Muitas pessoas pensam que Jesus é um mero filósofo, ou um revolucionário político, ou um profeta como outro. Jesus, ele no seu ministério, ele também se preocupou com o que as pessoas pensavam a seu respeito. Certa vez ele perguntou aos seus discípulos: o que é que as pessoas dizem ao meu respeito? E os discípulos responderam: olha, uns dizem que o Senhor é Jeremias, Elias, alguns dos profetas. E Jesus disse: e vocês? O que é que vocês dizem ao meu respeito? Quem sou eu para você? E Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, iluminado pela obra do Espírito Santo de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo: você não é um homem qualquer. O Senhor é o Cristo, é o Messias, aquele que foi enviado com a missão, enviado pelo Pai. É o Filho unigênito do Pai. Então aquele homem estava enganado a respeito de Jesus. Mas não apenas isso, ele estava enganado a respeito de si mesmo. Jesus começa no versículo 19, citando alguns mandamentos. Jesus diz: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele não tinha consciência de quão pecador ele era. Rapidamente, após Jesus citar alguns mandamentos, Jesus não cita os 10 mandamentos. Ele cita alguns mandamentos da segunda tábua da lei, que dizem respeito aos mandamentos relacionados à nossa relação horizontal, ao próximo. Jesus omite um mandamento que é não cobiçarás, que claramente é o pecado daquele jovem, daquele homem, é a violação do 10º mandamento. E Jesus propositadamente, mas não sei a razão específica,
Mas eu sei que foi de propósito. Jesus omitiu um mandamento. E rapidamente, sem refletir, aquele homem disse: olha, tudo isso eu tenho observado. Ele estava dizendo: olha, eu obedeço à lei de Deus. Eu sou um homem íntegro. Eu sou um homem perfeito. Eu sou um homem que merece a vida eterna. Eu quero saber apenas alguma coisa que está faltando para acrescentar, para que eu seja salvo, que eu herde a vida eterna. Aquele homem estava enganado a respeito de si mesmo. E existem muitas pessoas também enganadas. Elas têm um autoconceito a respeito de si mesmo. Um conceito muito elevado. Mas a palavra de Deus é que é o espelho fiel para nos enxergar como nós somos. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos transgressores da lei de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos transgressores da lei de Deus. Aquele homem falou irrefletidamente, equivocadamente, ele disse: tudo isso eu tenho observado. Mas olha, o que mais me surpreende no texto é a paciência de Jesus, a longanimidade do Senhor. Porque Jesus poderia mostrar ali os pecados daquele homem desde a sua meninice até aquele momento. Nesses mesmos mandamentos que Jesus citou, Jesus poderia citar cada ocasião em que ele quebrou a lei de Deus. No Sermão do Monte, Jesus mostra o espírito da lei. E ele mostra que, mesmo aquelas pessoas que não pegam uma arma para matar alguém, de fato, ou uma pessoa que se aposse da mulher do outro e possua a mulher do outro, mas a Bíblia diz que se nós nos irarmos contra o próximo sem motivo, nós já somos assassinos e já quebramos o mandamento que diz: não matarás. Ou quando nós nutrimos lascívia em nosso coração, desejando a mulher do próximo, nós já somos adúlteros. A lei de Deus é espiritual e nós somos carnais. Nós somos pecadores e transgressores da lei de Deus. E é porque Jesus citou apenas a segunda tábua da lei. Se ele citasse, ele vai deixar claro no contexto, implicitamente, que aquele homem era um transgressor da lei de Deus. Qual conceito você tem de você mesmo? Você acha que você é uma boa pessoa? Você acha que pelo fato de você não ter matado alguém, ou não ter traído a sua esposa, ou não ter traído o seu marido efetivamente, você pensa que você pode ser aceito diante de Deus? A Bíblia diz que todo pecado merece a condenação de Deus. Ele é justo, ele é puro. E ele odeia o pecado, todo e qualquer pecado, seja por pensamento, seja por palavras, seja por ações, seja por omissões. O fato é que nós somos transgressores da lei de Deus. Nós somos pecadores e dignos da ira de Deus. E nenhum de nós está fora dessa classificação. Nenhum de nós que está aqui. Todos nós somos pecadores. Ele estava enganado a respeito da lei de Deus. Por que Jesus trouxe a questão dos mandamentos? Será que Jesus estava ensinando salvação pela obediência à lei? Não. O que Jesus queria era que a lei exposta diante daquele homem mostrasse como o coração dele era mau e como ele precisava da salvação. Porque ninguém pode guardar a lei de Deus completamente. Romanos 3:20 diz: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Jesus não introduziu o assunto da lei para mostrar ao jovem como ser salvo. Jesus não queria dizer: olha, obedeça isso aqui e você será salvo. Mas o que Jesus queria mostrar é que ele precisava ser salvo. E a finalidade da lei é isso, ela mostra o nosso pecado, ela mostra o quão distante estamos do padrão de Deus. E o objetivo da lei é nos levar
a Cristo, como diz Paulo na carta aos Gálatas. A lei é o aio que nos conduz a Cristo. Versículo 21 e 22 também tem lições para nós. Após aquele homem falar que estava obedecendo, observando toda a lei de Deus, a Bíblia diz que Jesus, fitando-o, o amou. Jesus teve compaixão dele. Com essa reação, é como se Jesus, ele dissesse, oh, coitado desse homem. Ele não sabe nada a respeito da lei de Deus. E ele não sabe nada a respeito do seu coração, da maldade do seu coração, da vileza do seu pecado. E Jesus diz, só uma coisa te falta. Talvez as pessoas olhassem para aquele jovem, aquele homem, e dissessem, nada falta a esse homem. Talvez ele não teria dificuldade de entrar na membresia de qualquer igreja contemporânea, nos dias de hoje. Mas Jesus disse, olha, falta uma coisa. Falta uma coisa. Você não está completo, você não obedece completamente, falta uma coisa. E essa coisa que Jesus está dizendo que falta, não é mais alguma regra que ele deveria obedecer, não é mais algum comportamento que ele deveria ter, não é mais uma obra que ele deveria fazer, mas Jesus dá uma ordem, e essa ordem tinha um propósito, não era um fim em si mesmo. Jesus diz, falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus, então vem e segue-me. Essa é a ordem de Jesus, e ele só deu essa ordem a esse homem aqui. Ele não deu a mais ninguém. E nós não podemos fazer dessa passagem uma lei dizendo que para entrar no reino dos céus é necessário que se venda tudo que tem e dê aos pobres. Não é um pré-requisito para todos, mas Jesus estava conversando e mostrando àquele homem que ele era um pecador, um transgressor da lei de Deus. E Jesus começa com o primeiro mandamento. Jesus diz, vamos fazer um teste, vamos ver se você obedece mesmo. Ele chegou para Jesus dizendo, Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus agora ele responde, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aqui está revelado o pecado daquele jovem. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. E Jesus aqui revela o Deus daquele homem. O Deus daquele homem era o dinheiro. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Ele amava mais o dinheiro do que ao próximo. E ele é reprovado aqui, diante da exposição que Cristo faz da lei. O resumo da lei, conforme Cristo, é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. E esse homem aqui revela que nem amava a Deus e nem amava ao próximo. Ele era um transgressor da lei de Deus. O que faltava ainda para esse homem? Faltava um novo nascimento, faltava a conversão, faltava uma fé viva em Deus, porque ele não confiava em Deus, ele não adorava a Deus, e ele não se satisfazia em Deus. O seu Deus, o seu ídolo era o dinheiro, ele confiava no dinheiro, ele adorava o dinheiro e ele amava o dinheiro. Talvez você diga, mas esse problema não é comigo não, que eu não tenho dinheiro. O seu ídolo pode ser outra coisa. O ídolo dele era o dinheiro. E o seu pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, pode ser a família, pode ser sua religiosidade, pode ser qualquer coisa que lhe afaste de Deus e de Cristo. Pode ser qualquer coisa que você ama e confia e se agarra. E você diz, sem isso eu não consigo viver. Esse é o seu Deus, é o seu ídolo. Esse homem tinha um Deus. Não era o Deus verdadeiro, era Mamon, eram as riquezas. E por isso, no versículo 22, a palavra diz, ele, porém, contrariado,
com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele se retirou angustiado, triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E ele foi em busca do seu Deus. Nós sempre servimos aos nossos deuses. Nós sempre nos devotamos a outros deuses. Sempre somos conduzidos a esses deuses. Se não for o Deus verdadeiro que nós adoramos a criatura, nós adoramos outras coisas. É importante ressaltar, no versículo 21, eu já falei, mas ressalto mais uma vez. Essa ordem de Jesus não deve ser aplicada a todos que desejam tornar-se discípulos. Pois Jesus, naquele momento, estava tratando das necessidades específicas daquele jovem rico. Mas pode ter certeza que o que Cristo exige de todos é arrependimento, é deixar os seus pecados e se voltar para Deus. É se converter ao Deus vivo e verdadeiro e abandonar os ídolos. Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que um pecador é salvo se vender seus bens e doá-los aos pobres. Jesus sabia que o rapaz era cobiçoso, ele amava as riquezas, e ao pedir que desse tudo a Jesus, aos pobres, Jesus o obrigou a examinar seu coração e estabelecer suas prioridades. Jesus queria, com essa ordem, mostrar àquele jovem, àquele homem, que ele não priorizava o reino de Deus, que ele não amava a Deus. E quando nós somos chamados por Deus, isso implica em abandonar alguma coisa. Ele teria que abandonar isso. E nós? E você? O que Cristo ordena que você abandone para que você se volte completamente para Ele? Nós aprendemos com essa passagem que aqueles que confiam na riqueza não podem confiar em Deus. Não podem. Aquele que confia na riqueza não pode confiar em Deus. Aquele que ama a riqueza não pode amar a Deus. Cristo já falou, ninguém pode servir a dois senhores. É impossível. Ou nós amamos a Deus e servimos a Deus, ou nós amamos os ídolos. Versículo 23, 24 e 25, nós vemos essa verdade. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os judeus acreditavam que se alguém possuísse riquezas, isso era uma evidência das bênçãos de Deus. E certamente isso tem um pensamento correto, uma lógica, porque quando Deus promete ao seu povo a terra prometida, a Bíblia diz que ela era uma terra próspera, era uma terra rica. Agora, quando Deus ele introduz o seu povo naquela terra, ele diz: olha, é uma terra boa, é uma terra rica, próspera, mas tenham cuidado para não se esquecer de mim. Tenham cuidado de não se esquecer de que foi eu que tirei vocês da terra do Egito e que eu dei essa boa terra para vocês, mas isso não pode ser uma razão em si mesmo e vocês não podem buscar isso como a finalidade da vida de vocês. Lembre-se que há um Deus criador de todas as coisas. E nós vemos aqui que o dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é um Deus. A confiança em Deus implica abandonar os ídolos. Jesus aqui não está condenando a riqueza, é importante que se diga isso, mas a confiança na riqueza. Quando Paulo diz,
sobre as riquezas, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mal, é bom, é bênção de Deus. Quando nós usamos ele, quando nós possuímos para satisfazer as nossas necessidades, a necessidade dos outros, mas quando o dinheiro, ele se torna um senhor das nossas vidas, ele é um senhor severo e ele está no lugar errado, porque o lugar do nosso coração, o lugar principal do nosso coração, o trono do nosso coração deve ser ocupado por Deus. E o dinheiro, ele está no lugar errado quando nós amamos, quando nós confiamos mais nele do que em Deus. E Jesus usa uma figura interessante no versículo 25, quando ele diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É claro que Jesus está usando aqui um exagero, né? Ele diz: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Imagina aí, o camelo era o animal maior ali daquela região em que Jesus está. E o fundo da agulha era o menor orifício que tinha. Jesus está dizendo: olha, é impossível alguém que idolatra o dinheiro e qualquer outra coisa, é impossível ser salvo, é impossível entrar no reino de Deus. Ele usa essa linguagem figurada, mas dá para a gente entender. Ele está dizendo: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Não é mais fácil, é impossível. É impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Assim também como é impossível um rico entrar no reino de Deus. E não apenas um rico, nós vamos entender isso. A salvação é uma obra sobrenatural de Deus. Versículo 26 e 27. Os discípulos disseram: então quem pode ser salvo? Os discípulos ficaram maravilhados com a posição radical de Jesus. Ele está dizendo: se o rico, que é beneficiado por Deus, é alguém que é tão bom, que Deus abençoou com riquezas, se ele não pode ser salvo, quem pode ser? Partindo do pressuposto que os judeus entendiam que o rico, ele é rico porque recebeu bênçãos de Deus. É uma evidência da bênção de Deus sobre ele. Então os discípulos disseram: se o rico não pode ser salvo, quem pode ser? E Jesus responde, fitando neles o olhar, o mesmo olhar que se voltara para o jovem rico, agora se volta para os seus discípulos. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Se há pessoas aqui nesse lugar salvas pelo sangue de Cristo, salvas pelo Evangelho de Deus, podem colocar todo o crédito a essa obra sobrenatural. Não foi nós que um belo dia decidimos: não, eu vou ser um cristão. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, antes eu escolhi a vós, e vos designei para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Paulo diz que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, eleitos e predestinados. Pela graça de Deus, nós somos salvos. E deveria brotar em nós uma gratidão, irmãos, maior. O louvor que deveria sair dos nossos lábios deveria ser um louvor mais fervoroso e alegre, exultante, porque é impossível para os homens, mesmo esse homem aqui com tantas qualidades, é impossível para ele, e é impossível para qualquer ser humano, por mais religioso que ele seja, por mais moralista que ele seja, é impossível para os homens. É impossível obedecer à lei de Deus. É impossível agradar a Deus completamente.
porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e não há esperança para nós se dependesse só de nós. Não havia esperança para nenhum de nós se a salvação dependesse do nosso esforço, das nossas qualidades. Mas graças a Deus, porque há aí o contudo, há aí o mas, há aí algo que contrasta a fraqueza do ser humano, a debilidade do homem, a incompetência do homem, a pecaminosidade do homem, a indignidade do homem. Há essa conjunção adversativa que mostra o contraste da impotência do homem e do poder de Deus. Para os homens isso é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Você olha para as páginas da Bíblia, desde o Antigo Testamento, e você vai ver Deus realizando coisas impossíveis aos homens. No Novo Testamento, a chegada do Cristo é precedida por eventos que mostram o poder de Deus. E quando há o anúncio do precursor de Jesus, que é João Batista, aos seus pais que eram de avançada idade, a pergunta era: nós somos já avançados em idade, como sucederá isso? Isabel era estéril. Maria, da mesma forma, quando recebeu a notícia, ela era virgem, estava desposada com José, e o anjo diz: você conceberá e dará à luz a um filho. Maria diz: como sucederá isso? Eu não tenho relação com homem algum. E o anjo disse: não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. A conversão de um pecador é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém consegue salvar-se a si mesmo, ninguém. Os homens têm um pensamento equivocado a respeito da salvação, a respeito deles mesmos, a respeito da lei de Deus e a respeito do Senhor Jesus Cristo. Talvez você pense: não, mas quando fizer a contabilidade entre as coisas erradas que eu fiz e as coisas boas que eu fiz, as coisas boas vão sobressair e Deus vai me aceitar. Deus não vai te aceitar. A Bíblia que diz isso, não sou eu. A Bíblia diz que as nossas boas obras, as nossas justiças, são como trapos de imundícia diante de Deus, são como roupas sujas. Porque Deus, Ele não analisa apenas as nossas ações, mas as nossas intenções, as nossas motivações. E até as coisas boas que nós fazemos são manchadas pelo pecado. Nós somos transgressores da lei de Deus. Então, concluindo aqui, de todas as pessoas que vieram a Cristo, esse homem é o único que saiu pior do que chegou. Ele foi amado por Jesus, Jesus se compadeceu dele, mas mesmo assim ele desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. A despeito de ter ido à pessoa certa, ele foi a pessoa certa, ele não poderia estar diante de uma melhor pessoa do que diante de Cristo. Ele estava diante do Salvador, ele teve o privilégio de conversar com Cristo, o autor da salvação. Ele fez a pergunta certa. Ele perguntou: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Embora haja uma forma errada dessa pergunta, mas ele abordou o tema correto, o tema que realmente importa. Mas no final ele tomou a decisão errada. Ele desprezou a Cristo e a salvação. Ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação da sua alma. E Cristo diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta uma pessoa ser jovem, ter todo o vigor e toda a energia e tantos planos pela frente? Que adianta uma pessoa ser riquíssima? Que adianta a pessoa possuir status na sociedade? Que adianta a pessoa ser um mero religioso, um moralista, e não ter a sua salvação garantida em Cristo Jesus? A salvação não é por obediência aos mandamentos. A salvação não é por distribuir os bens aos pobres. A salvação se dá pela graça de Deus. Por isso, no Evangelho de João,
está escrito que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque nisso está a sua salvação. E que você seja grato ao Senhor por ter sido alcançado por esse evangelho. Não deixe de agradecer todos os dias, porque se dependesse de você, você estaria perdido. Mas graças a Deus, que tudo é possível para Deus. A salvação do pecador é possível para Deus. A salvação de qualquer pecador é possível para Deus. Que Ele nos abençoe.